Ocupo hoje essa tribuna para contar uma história. Uma história que tem início, tem meio e não tem fim. Pode até parecer um paradoxo, mas essa história é assim, marcada por um início interessantíssimo e um meio glorioso e exuberante. Por não ter fim, pode parecer uma história que se iniciou recentemente, mas não é. Essa história tem 100 anos. Se traçarmos uma linha para mostrar o desenvolvimento dessa história, veremos que esta linha será sempre ascendente, ou seja, uma organização que começou pequena e nunca parou de crescer. Como pôde superar os desgastes naturais que normalmente o tempo impõe e continuar cada dia mais forte e maior? A resposta pode parecer simples, mas também não é simples. Existe nessa história uma mão direcionadora, que é a mão do Deus vivo e poderoso. E por isso se explica o sucesso da Igreja Assembleia de Deus do Brasil. Como essa história começou? Na América do Norte, um grupo de pessoas não satisfeitas com a acomodação que a igreja daquela época vivia, resolve reunir para estudar a Bíblia e procurar uma estratégia que pudesse dar um direcionamento mais dinâmico e eficiente, e assim cumprir com entusiasmo o ID de Jesus Cristo. Era o final do século XIX e todos buscavam novas experiências para iniciar o século XX de maneira diferente. Alugaram uma casa grande e para lá se mudaram várias famílias. Passaram alguns meses estudando a Bíblia, principalmente o livro de Atos dos Apóstolos. Oravam pedindo uma direção, até que na noite de 31 de dezembro de 1899, uma jovem presente naquele grupo, durante uma reunião vibrante de oração, fala uma língua totalmente desconhecida de quase todos os presentes. Contudo, esta língua falada por aquela jovem não era desconhecida de um jornalista que fazia a cobertura dos eventos realizados naquele lugar. A pedido de um jornal da região, aquele jornalista era um judeu e a língua falada por aquela jovem era o hebraico. Todos ali sabiam que ela não falava essa língua, e aí entenderam que repetia naquela hora a experiência acontecida no Pentecostes, quando os discípulos falaram noutras línguas. O sinal que buscavam acabava de acontecer. Depois daquela jovem, um por um, começou a falar noutras línguas e todos foram batizados com o Espírito Santo. A notícia ecoou por toda a América e alcançou outras nações. Um avivamento nunca visto por aquelas cercanias levantava a poeira da acomodação e trazia o despertamento espiritual. Influenciaria pessoas, gerações, cidades e nações. 2 jovens suecos que eram amigos. Um já era pastor e o outro um irmão ativo na igreja. Esses 2 jovens, por nome Gunnar Wingre e Daniel Berg, ficam sabendo do que está acontecendo na região de Los Angeles, nos Estados Unidos da América do Norte. São jovens de atitude, ávidos por novas experiências com Deus. Não conseguem se segurar e logo estão viajando rumo àquele lugar para conhecer em loco o que estava acontecendo. Não demorou e os 2, Gunnar Wingre e Daniel Berg, estavam no meio daquele povo inflamado pelo poder de Deus, povo cheio do Espírito Santo, povo pronto para fazer a obra de Deus, povo despertado para revolucionar o mundo com a mensagem pentecostal. Participando de uma daquelas reuniões de oração, Gunnar Wingre e Daniel Berg são impactados com uma revelação profética, onde era dito que eles deveriam ir a um lugar chamado Pará, pois ali havia um povo precisando conhecer os segredos dos propósitos divinos. Logo procuraram um mapa, e com o dedo percorreram cada região da África, Europa, Ásia, até chegar ao continente americano. Perguntava, onde está esse lugar chamado Pará? De repente estão com o dedo apontado para a América do Sul, e encontraram no norte do Brasil, o estado do Pará, cuja capital Belém. A partir daí,
era preparar a viagem, organizar os documentos, juntar os recursos e empreender a viagem. Alguns meses se passaram e um dia chegam ao porto de Belém, de onde, carregando suas bagagens, entraram pelas ruas da cidade, sem conhecer nenhuma pessoa e enfrentando aquilo que seria a maior dificuldade para o início do trabalho deles em terras brasileiras. Eles não sabiam falar a língua portuguesa, contudo, estavam convictos de uma coisa: Deus estava no comando e cada desafio seria vencido. Gunnar Ving e Daniel Berg, ao percorrer as ruas próximas ao porto, viram muitas mãos estendidas para eles, mas não para saudá-los, e sim para pedir esmolas. Havia espalhado por todo o Brasil que em Belém do Pará tinha sido descoberto o remédio para a cura da lepra, e assim leprosos do Brasil inteiro estavam em Belém na esperança de alcançar a cura para essa terrível enfermidade. Aqueles brasileiros pedindo esmolas eram vistos pelos missionários como sendo o povo brasileiro infestado pelo mal do pecado, que na Bíblia é representado pela lepra, a buscar com ansiedade o remédio precioso da graça divina para debelar esse mal tão cruel que é o pecado. A vida no Brasil começa para os dois missionários. Os desafios eram enormes, faltam recursos, a comunicação era difícil. Daniel Berg começa a trabalhar como funileiro e com o dinheiro ganho paga um professor para ensinar Gunnar Vingre a língua portuguesa e faz as despesas básicas da sobrevivência deles em terras brasileiras. Aquilo que Gunnar Vingre aprendia durante o dia, ele ensinava à noite para Daniel Berg, e logo estão conseguindo comunicar com os paraenses na língua deles. Não podendo mais frequentar a Igreja Batista de Belém por causa das divergências teológicas, os dois missionários começam a fazer reuniões nas casas daqueles que foram simpáticos à pregação da palavra e à mensagem pentecostal que eles pregavam. Em um daqueles cultos, uma senhora por nome Celina Albuquerque, que é batizada com o Espírito Santo, tornando-se a primeira brasileira a falar noutras línguas e, consequentemente, a primeira pessoa no Brasil a passar pela experiência do Pentecostes. O trabalho deles produziu os primeiros frutos. Deus operava milagres, pessoas eram salvas, curadas, batizadas com o Espírito Santo, e a doutrina pentecostal aceita por todos os que ouviam as mensagens ungidas e poderosas que eram ministradas. Muitos questionam porque a Igreja Assembleia de Deus começou no norte do país, em Belém do Pará, e não no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife ou Salvador. Os missionários estavam conscientes de que deveria alcançar não só as pequenas cidades do norte brasileiro, mas também as grandes cidades e todas as regiões do Brasil. Latejava forte em seus corações o ID de Jesus, para pregar o evangelho a toda criatura. Aqueles que integravam a igreja iniciantes, deixavam suas profissões, suas tradições, e com fé e amor pelas almas, saíam por outros lugares, levando a mensagem que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e prepara para a volta gloriosa de Jesus Cristo. Uma verdadeira revolução espiritual começa em todo o Brasil. Outros segmentos religiosos se posicionam contra. Autoridades são insufladas contra os pentecostais. Mas como impedir? Agora já não são dois missionários apenas. São vários pregadores inflamados pelo poder do Espírito Santo. Estão percorrendo todo o país. E esta ação evangelizadora estabelece pontos de pregação. Iniciam novas igrejas, proclamam as boas novas. Todos viam literalmente a mão do Senhor Deus estendida. Ninguém conseguiria impedir. Nas vilas, nas saídas das cidades, nas pontas de rua, nas casas, nas fazendas, por todos os lados pessoas reuniam e as bênçãos eram ministradas.
comerciantes, fazendeiros, pessoas simples, por todos os lados eram vistas com a Bíblia debaixo do braço, falando do amor de Jesus. Batendo nas portas, e mais pessoas, clamando para que igrejas e mais igrejas fossem abertas. Os anos passaram, e o Brasil foi alcançado de norte a leste, e de oeste ao sul. No Rio de Janeiro, um jovem filho de um general passa pela experiência e começa a pregar pelas ruas da então capital federal esta mensagem impactante e contagiante. E logo já são centenas ao seu lado, e assim nos subúrbios do Rio de Janeiro, começa a estabelecer a igreja. Paulo Macalão, esse jovem entusiasmado, estabelece a sede de seu ministério em Madureira, e de lá vai formando obreiros, e estabelecendo igrejas em diversas regiões. Através de Madureira, Goiás é descoberto pela mensagem pentecostal, e aqui surgem homens como Antônio Moreira, Antônio Inácio de Freitas, Antônio Mateus, Albino Boaventura, Jaime Antônio de Souza e tantos outros, que não medindo esforços, enfrentaram todos os desafios que surgiram e levaram a palavra a pé, no lombo dos burros e a cavalos, em bicicletas e motocicletas, e como resultado, vemos as cidades sendo alcançadas e a igreja prosperando por todos os lados. A história não terminou, a história continua, estamos no meio dela, há muito para ser feito, e nessa hora lembro a oração do profeta Abacuque, que disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. As igrejas estão aí avivadas, cheio de pessoas, os milagres acontecendo por todos os lados, e a história continua. Continua e continuará até a volta de Jesus. Essa história que nunca terá fim, porque no arrebatamento da igreja será levada para o céu, e a história vai continuar. Por isso Jesus foi na frente e disse que iria preparar o lugar, e depois voltaria para buscar. Sabemos que o lugar está preparado para a história continuar lá, e a qualquer momento Jesus diz à igreja vitoriosa aqui: venha bendito do meu Pai, e continua fazendo esta história bonita, começada um dia com Gunnar Wingre e Daniel Berg. Essa igreja vitoriosa venceu 100 anos, e outros 100 à espera. Milhões serão salvos, e o nome do Senhor Jesus Cristo continuará sendo proclamado, aclamado, louvado, reverenciado e adorado para todos sempre, no nome do Senhor Jesus. Obrigado a todos, Deus os abençoe.